maior do que o céu, é maior do que a terra, é maior do que o cosmos. Ele é maior. E foi com essa didática, com essa sabedoria, com esta graça, que o apóstolo Paulo encontrou um caminho para o coração dos gregos. Quem já leu a Bíblia e conhece a história, sabe que a religião dos gregos, que já foi poderosa, desapareceu. O que eram outrora divindades que eram adoradas com sacrifícios até humanos, hoje virou lenda, virou filme em Hollywood, virou gibis, virou super-heróis. A DC Comics, eles transformaram aqueles deuses antigos em pura lenda, mitologia. Quem é que acabou com a religião dos gregos? Yeshua precisou usar alguém. Ele achou alguém. Não é essa a proposta de vocês? Achados? Yeshua achou alguém que tinha coragem, que tinha graça, que não tinha medo de nada nem de ninguém, que não via barreiras na sua aparência feia, que não se importou se os homens apoiavam ele ou não, não se preocupava com o que os outros falavam. E por isso Deus levantou ele. Vai pegando aí, porque Deus está falando com vocês. Meu Deus pode levantar qualquer ser humano. Eu vou falar de novo. O meu Deus pode levantar qualquer ser humano. Não precisa ter pedigree. O que é pedigree, pastor? Não precisa vir de linhagem sacerdotal. Não precisa ser filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, tataraneto de pastor. Não é preciso vir de uma linhagem de profetas. Não é preciso vir da linhagem de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Basta ele encontrar alguém maluco. Vou falar de novo. O meu Deus não consegue lidar com pessoa certinha da cabeça. Porque a pessoa muito certinha da cabeça, ela quer uma explicação razoável. Ela é racional, ela quer que as coisas se encaixem, sejam perfeitinhas. 1 mais 1 tem que ser igual a 2. E o mundo em que nós militamos não é um mundo de coisas normais. Você acha normal? Uma igreja está cheia, meio de semana, 10 horas da noite, para ouvir um pregador com essa voz rouca, parecendo uma taquara rachada? Não tem nada de normal nisso. Você acha normal que você está sentado perto de uma criatura que com certeza mal sabe ler e escrever, mas enquanto estavam cantando, ela começou a falar numa língua que você não entende? Eu sei que já faz muito tempo, mas os mais antigos aqui devem se lembrar do tempo em que Jesus levantava esses crentes malucos. A maioria deles só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Um levantava em língua, o outro levantava e interpretava a língua. Vinha o outro que era lá da roça, não tinha um ensinamento, e falava: Jesus me deu uma visão. Não ficava um endemoniado no culto. Era entrar pela porta da igreja, não era uma igreja bonita ainda assim, era aquelas igrejinhas, sabe? De madeira, banquinho duro. Não tínhamos instrumentos, não tínhamos essa parafernália de coisas bonitas. Aliás, nem os crentes eram bonitos. Você está achando que eu estou falando demais? Pega uma foto de 1900 e bolinha. Pega as fotos das convenções, as fotos das festas do círculo de oração. Se olhava uma irmã, você via todas nela. Era todo mundo igual. Não havia beleza nenhuma para que fossem desejados. Mas aquele povo tinha uma coisa. Quando eles se reuniam e começavam a falar de Yeshua, Yeshua se manifestava no meio deles. E aí haviam sinais, prodígios e maravilhas. Esse Paulo estabeleceu um quartel-general na cidade de Corinto.
a terceira maior cidade da Grécia. E para a igreja de Corinto, Deus deu a Paulo uma revelação que não deu a Pedro, nem a João, nem a Tiago e a nenhum dos outros pilares da nossa fé. Paulo é o 13º apóstolo. Paulo é o elemento surpresa do reino. Jesus veio e levantou 12, estabeleceu o colégio, disse: já tenho eles, posso ir embora daqui. Mas os 12 fracassaram no quesito de levar o evangelho além, de levar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Aí Jesus teve que voltar à terra, lá no caminho de Damasco, e fazer a sua glória explodir diante daquele nanico e ungir ele, para fazer aquilo que os outros 12 não deram conta. Só que agora preste atenção, que eu vou falar coisas que podem mudar a sua história. Nenhum dos 12 tinham o que Paulo tinha. E tudo que os 12 tinham, Paulo tinha potencializado. Os 12 tinham unção e graça, Paulo tinha unção e graça potencializada. E o que Paulo tinha que eles não tinham? Cultura. Paulo era um intelectual. Quando a Bíblia diz que Paulo é um doutor da lei, tem gente que acredita que ele era um sacerdote, e não era. Ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. Quando a Bíblia diz que ele era um doutor da lei, a Bíblia está dizendo que ele era um doutor em leis. Isso está em ipsis literis, ou seja, literalmente ele era um doutor na lei romana. Paulo era um advogado. Não era só um advogado, era um poliglota. De vez em quando você vê um crente recitar o texto e entrar no mistério: eu falo mais língua do que todos vós, crente. Paulo não está falando que ele tem o dom de variedade de línguas. Ele está dizendo: eu me comunico em vários idiomas. Ele é um intelectual. Paulo tem cidadania dupla, romana e judaica. No período em que Paulo nasce, 98% dos judeus são escravos. Trabalham pela comida, pela refeição. E Paulo vem da aristocracia. Paulo é um menino rico. Paulo é criado com a avó. Paulo tem dinheiro. Por isso conseguiu estudar. Por isso sabia falar vários idiomas. Por isso era um advogado. Olha o que eu estou te contando. Porque primeiro Jesus veio e buscou aqueles incultos, iletrados. Você sabia que Pedro e João não sabiam ler nem escrever? Pastor, mas e os livros deles? Boa pergunta. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e 5, você vai ver que Pedro, depois que recebeu o poder do Espírito Santo, pregou com tanta fluência e recitou tantos textos da Bíblia, que quem escutava dizia: não são esses homens iletrados? O que é iletrado? É analfabeto. Como é que, sendo analfabeto, eles pregam desse jeito? Pergunte para mim, como, pastor? Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma chavezinha que abre a porta de um armário. Um armário que tem 9 prateleiras nele. Em cada uma das prateleiras, um dom sobrenatural. Uma vez batizado com o Espírito Santo para pregar para aquela multidão, Pedro acessou o armário e pegou a palavra do conhecimento. Como é que um homem que não sabe ler nem escrever recitou Joel, capítulo 2, versículo 21, 28 inteiro? Dons sobrenaturais. Paulo tinha cultura. Era um homem sábio nas ciências. Os outros eram iletrados. Então aprove ao Senhor levantar Paulo para provar para todo mundo que esse negócio de glória, unção e poder não é só para crente da roça. Há um preconceito no mundo moderno. Tanto é que os mais modernos crentes ricos não aceitam serem chamados de pentecostais. Eles são neopentecostais. São os novos pentecostais. E com todo respeito, ô raça de Nutella. O Pentecoste deles é diferente. O glória a Deus deles é glórias a Deus. Quando entram no manto é em slow motion. Apelaram para o tal do worship. E dizem que só isso é adoração.
critica os nossos forrozinhos, critica os nossos corinhos, de divisa de fogo, varão de guerra, de desembarco o vaso. É uma raça Nutella, sem raiz. Primeiro vento tomba. Aí você pega um velho crente assembleiano, já passou por tudo e um pouco mais. Já passou por terremoto, maremoto, tsunami. E alguém pergunta: ué, crente, você está firme por quê? Meus pés fincados em uma rocha. E o que é que deu a sustância para esse crente? Poder do Espírito Santo de verdade. Receita antiga.